Despertando a consciência. Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, esse canal que é o canal Despertando a Consciência, para conversar com os meus amigos, com as minhas amigas, com esses companheiros que nos acompanham. Nós estamos fazendo um estudo bastante detalhado sobre a nossa própria personalidade. Temos aproveitado a parábola dos dois irmãos para poder servir vamos dizer assim, de mote, para a nossa capacidade de realizar trabalho. Nós temos que aprender muita coisa na vida. A vida é uma escola, nós estamos todos nessa escola. Eu estou feliz que eu acho que tem uma moça que não vem há muito tempo aqui, chegou, que é a Neide Ferreira, lá do Japão, a Marieta Simões, que eu não tenho visto hoje, eu também estou vendo ela aqui, muito bem. Olá, minha gente, boa noite. Estou agradecendo, tá? Meu agradecendo saiu errado lá, esperando a companhia de vocês nos estudos. Vamos lá. Está aqui a Sônia Souza, está aí, Maria das Graças também, Léa Brum, eita, tá mais, Vera Lúcia, a Lidiane Freitas chegou. Ô, Lidiane, boa noite. É muito bom dar boa noite a uma pessoa nova no nosso grupo aqui. Viu? Depois você vai salvar, vou botar você, vou escrever você no grupo. Vê se você gosta do que eu vou falar aqui. Se você gostar, você fica freguês aqui. Toda terça e sexta, 19h30, estamos aqui, né? Tá aí, Ana Paula também está aí com a gente. Boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Esse canal aqui é um canal para a gente aprender. Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, lembrando de uma passagem do Evangelho, que é do Evangelho de Lucas. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, Lucas não, é de João. É João, desculpe, eu troquei aqui. É de João. Né? Então, João, o evangelista, não é o João Batista, é o evangelista. Então, esse conhecimento da verdade, que é o conhecimento que pode libertar a gente, os judeus, quando Jesus falou isso, os judeus falaram assim, mas ele está falando de liberdade, que nós não somos escravos mais, nós estávamos escravos na Babilônia, mas já fomos libertados, porque nós somos escravos de nós próprios, nós somos escravos das nossas falhas, dos nossos desentendimentos, das nossas incompreensões. Tem aqui a Leila também, que eu não falei dela. A Leila está aí. Não, a Marieta assiste sempre. Eu sei que você assiste sempre, Marieta, mas às vezes eu não vejo você, só isso. É isso aí, tá certo, mas tá bom. Então, nós temos 3 realidades na nossa vida. E é preciso que a gente conheça a realidade, porque a gente viver na ilusão é muito ruim. E a verdade é exatamente a gente se apropriar da realidade. Então, o tema de hoje é a realidade. Qual é a realidade nossa? De que temos que nos libertar? Nós temos que nos libertar da ignorância. Nós somos muito ignorantes. A ignorância nos deixa muito com a mente fechada, com os olhos obscurecidos, cegos mesmo. A gente fica com uma dificuldade de compreender as coisas. Então, nós temos que pensar que nós temos 3 realidades em nós. A primeira realidade que temos, a realidade mais importante, é a realidade essencial. Isto é, o que é a realidade essencial? A realidade essencial é a nossa condição de ser espiritual que somos. Somos todos seres espirituais. Infelizmente, nós ainda achamos, muita vez, que nós somos um corpo de carne. E isso não é verdade.
o corpo, o nosso corpo é apenas uma vestimenta do espírito. E esse corpo, ele é muito passageiro. Rapidamente, em pouquíssimos anos, esse corpo se decompõe e vai desaparecer. Mas a nossa essência, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa individualidade, o ser essencial que somos, vai continuar. E nós temos falado aqui da essência. Quando temos falado do principal fator da saúde, porque o interesse do nosso canal é discutir a espiritualidade e a saúde e mostrar como a saúde tem a ver com a espiritualidade e como a doença pode ser entendida e controlada quando a gente faz os nossos estudos, tem a compreensão do que seja a nossa vida como um ser espiritual, como dizia Teilhard de Chardin, com algumas experiências materiais, e não um ser material com algumas experiências espirituais, como muita gente pensa que é, mas não é assim. Então, dessas três realidades, a primeira delas é essencial, que é o ser espiritual. A segunda é a intermediária. Que é a intermediária? É a forma, vamos dizer, é a forma energética que faz a ligação entre esse ser espiritual e o corpo físico. É o corpo espiritual. Paulo de Tarso chamou, se há corpo material, há também corpo espiritual. É o Ka dos chineses, é o Ki dos chineses, é o Ka dos egípcios, é o perispírito, é o psicossoma, é uma forma que é o psicossoma que a ciência hoje já pesquisa e já sabe. Eu já falei aqui da experiência de pegar uma lagartixa, cortar o rabo e uma pata, pegar a pata e encaixar no lugar da pata, e pegar a pata e encaixar no lugar do rabo. Se a gente fizer isso bem feitinho, com todo critério, vai verificar depois de um certo tempo que a pata que foi implantada no lugar do rabo vira rabo. E que o rabo que foi implantado no lugar da pata vai virar uma pata. O que será que faz fazer isso? É exatamente esse modelo, que também é chamado, esse corpo intermediário, também é chamado de MOB, M-O-B, Modelo Organizador Biológico, ou MOF, M-O-F, Modelo Organizador da Forma. Por isso que o nosso braço cresce, mas não cresce indefinidamente. Por isso que o nosso corpo toma a forma que tem. Nós temos um molde que é o corpo espiritual. Então, esse é o segundo elemento. Então, nós temos um espírito, que é a essência, a parte mais nobre e duradoura, que é eterna, quer dizer, não é eterna, mas é imortal. Eterno é só Deus. Deus é eterno, porque ele não foi criado, nem tem começo, nem terá fim. Eterno é que não tem começo, nem terá fim. Nós tivemos começo, mas não vamos ter fim, nós vamos continuar sobrevivendo apesar de tudo. Então, temos o ser essencial, a essência, número 1. Temos 2, o elemento intermediário, que é o corpo espiritual. E temos o terceiro elemento, que é esse que a gente dá tanto valor, a gente fica tão preocupado com ele e tal, que é o corpo físico, que é merecedor, sim, das nossas atenções, do nosso cuidado, da nossa atenção, de fazer todos vamos dizer assim, os cuidados e cumprir todas as tarefas necessárias à manutenção desse instrumento de manifestação que é o corpo físico. Então, são 3 elementos, né? O ser espiritual, o corpo físico e o intermediário, que é o corpo de energia, né? A forma energética que faz essa ligação entre o corpo físico e a parte mais densa, pesada, que podemos tocar, pesar, medir com os nossos 5 sentidos, e que é a terceira realidade dessa nossa estrutura. Então, quando a gente já conhece isso, nós já estamos atendendo à recomendação de Jesus.
Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, é o ser espiritual. E o ser espiritual, como vocês sabem, é a essência que vem de Deus. Eu vou pedir o Carlos para botar aí na nossa tela. Bota aí, Carlos, aquela tela que tem os círculos concêntricos, para a gente tentar ver aí e falar um pouquinho para quem está chegando agora que não viu isso. Tá aí, olha só. O ser essencial é aquele que está lá no meio, em azulzinho, estão vendo lá? Esse somos nós somos aquilo ali. Agora, o corpo que está fora de nós não é a essência. E esse corpo essencial, ele é configurado claramente e completamente no amor único de Deus. Por isso que na Bíblia está escrito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus é amor, como vai dizer o apóstolo João. Deus é amor. E esse amor criou o ser humano com a imagem e semelhança dele próprio. Portanto, nós temos embutidos em nós essa essência de Deus, esse amor único do Criador. É por isso que a gente tem que falar disso. Então, eu só botei essa figura para ver isso. Tem aí as máscaras do ego, o pseudo-amor, as negatividades do ego, o desamor. A gente vai falar disso mais tarde. Pode tirar aí a tela. Amigo, volta para mim de novo aqui. Então a gente valoriza muito o corpo e tem razão para fazer isso. Então, a realidade intermediária, ela é constituída de estações e canais, linhas, como se fosse um metrô, que tem estação e tem as linhas, né, que ligam as estações. Essas estações são ligadas por canais onde as energias que absorvemos em todos os momentos das fontes da vida circulam. Nós absorvemos essas energias o tempo inteiro. Daí o fato de estar vivo, e por isso que eu costumo dizer que quem não crê em Deus não acredita nem que está vivo. Porque a vida e a manifestação da vida, o fato de você estar vivo, de você se manifestar vivo, falando, andando, pensando, etc., é uma manifestação do Criador aqui, como é que diz? A luz e a cores, na nossa vista. Porque nós só podemos nos manifestar fisicamente porque temos as energias divinas que circulam no nosso corpo. E esse corpo intermediário é o que faz a distribuição dessas energias. Então, essas três realidades, corpo, vamos chamar de corpo, espírito e alma. Vamos chamar o intermediário de alma, porque fica mais prático, talvez, para as pessoas que não tenham especialização na coisa da espiritualidade, possam entender melhor. Mas a gente podia dizer que é corpo, espírito e perispírito, que é o laço intermediário, vamos chamar de alma, pronto. Corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso. Então, essa realidade intermediária, ela tem canais, tem estações, pelas quais nós absorvemos e manipulamos e vamos dizer assim, estruturamos as energias vindas da fonte da vida. Também podem ser chamadas esses três elementos de manifestação, isto é, essas formas com que nos apresentamos diante do mundo, de ser espiritual, né? De ser energético e de ser espiritual, energético e material. Então, a parte é material, uma parte é energética, que também é matéria, e a outra é espiritual, que é diferente da matéria. Então, espiritual, ou como já chamamos aqui, estamos chamando, é a essência. A essência é o nível mais profundo da nossa presença no mundo. É neste nível, nessa essência, que é o ser espiritual, que se começam todas as doenças. Nosso canal aqui é para estudar espiritualidade e ciência. As doenças, a gênese de todas as doenças
começa no ser espiritual, né? E a gente sabe que elas se iniciam ali. E aonde as doenças produzem os maiores danos ao nosso bem-estar, é no ser espiritual. É ali que a doença tem uma única causa. Qual é a causa da doença se manifestar na parte espiritual nossa? É o afastamento da casa do pai, como está lá na parábola, que a gente está estudando a parábola dos dois irmãos, que foi chamada de parábola do filho pródigo. Nós estamos nos aproveitando, né, nos reportando essa parábola para dizer, então, que o afastamento daquele filho que foi para a cidade distante, né? Ele foi lá e destruiu todos os valores que ele tinha recebido, né? Que esse afastamento é gerado pela nossa ignorância ou pela rebeldia. E a rebeldia, meus amigos, é uma manifestação agravada daquilo que a gente chama de ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais rebelde. Ela não aceita as coisas e quer sair da casa do pai, como aquele filho mais moço saiu e foi para a cidade distante, onde começou a passar fome, onde começou a ter problema, e aí aquilo foi terrível para ele, né? Então, esse afastamento, essa rebeldia, que é gerado pela ignorância e pela rebeldia, é uma forma da gente adoecer. Quando a gente se afasta da casa do pai, ou seja, se afasta daquele núcleo azulzinho que eu mostrei na imagem aqui, e vai para a cidade distante, a gente sai do amor, e vai cair no desamor, e vai cair no pseudo-amor. Nós vamos falar disso daqui a pouco aqui. Isso ocorre porque a gente vai gerar uma atitude desequilibrada. Essa atitude desequilibrada, esse afastamento do núcleo existencial nosso, da essência nossa, ela gera um conflito existencial muito grande, um desequilíbrio profundo, que vai bloquear as energias que são equilibradoras e que mantêm a nossa vida no cotidiano dos nossos dias, né? E que essas energias estão sempre circulando em nós. E aí, quando isso acontece, o que vai ocorrer? As energias vão ficando bloqueadas, vão ficando estagnadas, vai havendo um engarrafamento da energia. E as energias engarrafadas, bloqueadas, vão gerar a doença. Aí, mas como é que sabe qual é? Depende, o órgão de choque, se é no fígado, no rim, no baço, ou na mente, o que pode ser doença mental ou pode ser doença física. E depende dessa sensibilidade da criatura. A gente não faz a doença que a gente quer, a gente faz a doença que a gente pode, né? Então, essas energias que estão bloqueadas são as energias que vêm provenientes do próprio Criador, vem de Deus, que as envia para nós continuamente para todas as criaturas, visando o quê? Visando manter a nossa saúde integral. A nossa tendência, a tendência do nosso corpo, no começo da estruturação feita por Deus para nós, é ter saúde. A saúde é uma conquista natural do ser vivo. Agora, o comportamento humano, ele leva a pessoa a puxar um carretel do gene, um carretel de uma doença que estava, vamos dizer assim, armazenada, incubada, e produzir, então, a manifestação patológica no corpo físico, né? Primeiro a doença começa no ser espiritual, depois vai se manifestar no ser intermediário, que é o ser de energia, e vai acabar desenvolvendo a doença no corpo físico. Quando a doença chega no corpo físico, ela já estava se manifestando há algum tempo na parte espiritual e na parte energética. E a gente pode, por isso, fazer com que a gente se cure. Por isso que existem as curas fantásticas, os verdadeiros milagres, né? Que ocorrem na nossa vida, né? Chegou a Eleni Pio aí também. Eleni, boa noite. Já falei com a Eleni hoje.
Essas energias, então, são provenientes de Deus, que está enviando essas energias para nós, e continuamente, para que a nossa vida se mantenha como uma coisa natural, e que a saúde seja também a nossa manifestação natural, né? E isso visa sempre manter a nossa saúde, a saúde que é chamada de saúde integral. Então, em nível fluídico, né, no corpo energético, nós temos um elemento intermediário, que eu já falei, né? Onde as doenças se manifestam sob a forma energética. Ali estão os fluxos de energia, aos quais chamamos centros de força. Nós já estudamos isso aqui. São as estações, e que correspondem lá no corpo espiritual aos órgãos físicos, né? Cada centro de força, cada chakra, como é chamado pelos em sânscrito, né? Na língua dos, dos, dos hindus, né? Dos indianos, os chakras estão relacionados uns com os outros através de fios muito delicados, que são os nadis, que são os meridianos, por onde a energia vinda da fonte espiritual maior, entra no corpo físico e circula por essas vias, ligando as estações, onde essa energia também é processada e vai construindo uma força que vai alimentando o sistema, mantendo a saúde e restaurando a doença quando você está aí uma imagem mostrando esse centro de força para quem não viu ainda. Nós já mostramos isso em outras oportunidades aqui. Então, esses centros aí, o centro coronário, o centro mental, o centro laringeu, o cardíaco, né? O centro ligado à parte digestiva, o plexo solar, aí temos o genésico, que é a parte genital, e lá mais no fundo o último bem vermelhinho lá, que é o básico, que é o que nos mantém ligados ao nosso planeta Terra, né? Então, essas estações, elas processam essa energia, construindo o nosso alimento, que não é produzido pela digestão, que junta com a digestão para produzir a força do corpo, mas que é uma energia, vamos dizer assim, quintessenciada, uma energia muito, muito sutil, que ainda a ciência não conhece bem. Então, essa fonte mantém a saúde e vai repercutir, se a gente tiver cuidado com ela, no corpo denso, no corpo físico, produzindo saúde ou doença. Como é o corpo físico intermediário, que molda os órgãos do corpo físico, qualquer alteração que tenha lá nessa parte, vamos dizer assim, fluídica, essa parte energética, vai repercutir no corpo físico, vai dar, por exemplo, a pessoa abusa da comida, abusa da bebida, abusa de outras coisas, de drogas, ela vai machucar essa região. Se ela faz isso por pouco tempo e abandona, há uma regeneração rápida. Mas se ela persiste, mantém nisso, vai deixando uma marca. Essa marca pode acompanhar ela em outras encarnações. A pessoa nasce com uma doença genética ou nasce com uma tendência para ter uma doença muito grave, né? A Nil está dizendo como fazer para reverter para a saúde. Ah, você tem que assistir as outras lives aqui, meu amor, já falei disso. Só tem um jeito, eu vou simplificar bem para você. Aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus deu a receita é essa. Então, quando você volta para a casa do Pai, quando você busca o amor, quando você se relaciona bem com você mesmo, que você cria uma ponte entre o ego e o self,
você está fazendo essa ligação. Então, assim o corpo físico, o corpo espiritual, que é o corpo de energia pura, e o ser essencial, o espírito, são a constituição do ser vivo. Todo ser vivo tem esses três elementos. A parte espiritual, sutil, ligada ao amor de Deus, né? A parte intermediária, que é energética, que faz a ligação entre esse ser essencial e a parte física, Todos três são importantes, né? Nós estamos estudando o amor nas suas diversas manifestações, porque o amor é o gerador de tudo, viu, Neide? O amor é que é a causa da saúde. E o desamor ou pseudo-amor, que nós não vamos falar em detalhe hoje, nós falamos já em outras lives, mas também vamos falar mais adiante, né? O desamor e o pseudo-amor são as causas da doença e podendo se manifestar como o desamor e o pseudo-amor, que são as partes adoecidas do amor. As partes adoecidas do amor, elas vão gerar a doença, que são o desamor e o pseudo-amor. A Léa Blum está dizendo aqui que é preciso amar aquela pecinha do outro lado do espelho. É verdade. Se você não amar a si próprio, como que você vai seguir? Como é que você vai conseguir atender a Jesus quando ele recomenda amar ao próximo como a si mesmo? Se você não ama a si mesmo, primeiro você tem que aprender a amar você mesmo. É aquela história do avião. Primeiro, se houver despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Puxa a primeira máscara mais perto para você, coloque no seu rosto, aperte bem. Depois você vai atender uma pessoa mais frágil que esteja do lado, uma criança, um velhinho. Primeiro bota a máscara de oxigênio em você. Primeiro, porque se você não faz isso, você desmaia, aí nem você, nem a criança, nem o velhinho. Ninguém vai ser atendido. Então você tem que primeiro aprender a amar a si mesmo. Então, o desamor e o pseudo-amor, que são as partes adoecidas da doença, do amor essencial. O amor essencial é o amor único de Deus, que foi esse desamor, ele foi mostrado na manifestação da conduta do filho mais jovem, que pediu ao pai a partilha dos bens que cabia a ele e partiu para uma localidade distante, onde dissipou a fortuna que havia recebido de uma forma dissoluta. Nós vivemos fazendo isso, nós recebemos um corpo perfeito, com saúde, tudo bem, a gente vai produzir coisa, vai trabalhar demais, vai dormir, não vai dormir direito, vai ingerir coisas que não vão nos fazer mal, e depois a gente dissipa a fortuna igual o filho mais moço fazia, de forma dissoluta. E depois começa a passar fome, começa a ter problemas, e não sabe por quê. E isso é o desamor, falta de amor por si mesmo. Agora, o pseudo-amor, na nossa história da parábola dos dois irmãos, está representada pelo filho mais velho. A partir de quê? A partir das máscaras do ego. Pode botar de novo aquela figura que você botou primeiro, Carlos, e aí dá para a gente falar disso aqui. Então, o filho mais velho, ele vai afivelar no rosto uma máscara, que é uma máscara que é para tentar, tá ali, ó, máscaras do ego, lá em vermelho, pro lado de fora. Vocês estão vendo aqui? Então, esse círculo vermelho externo é a representação do pseudo-amor. São as máscaras que o ego toma. E o que quer dizer isso? Esse filho mais velho vai mostrar uma máscara dizendo: ah, pai, eu sempre atendi você, sempre estive aqui com você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos, para esse teu filho aí que foi lá, gastou a fortuna com as prostitutas dissipadamente. Você está fazendo uma festa, matou o bezerro gordo, estava tocando música e mandando festejar. Quer dizer, ele começa a atribuir, não a ele mesmo, porque ele estava fingindo, ele estava no desamor, ou melhor, desculpe, estava no pseudo-amor. Por quê? Porque ele estava ali perto do pai.
Ele estava aí, quando o irmão dele chega, ele não estava em casa, ele estava no campo, fazendo o quê? Estava lá trabalhando, ganhando dinheiro, talvez, fazendo alguma coisa, sei lá. Ele não estava na casa do pai, ele vivia por ali, mas nunca entrava na casa do pai. E quando o pai chama ele, insta ele a entrar na casa, ele se recusa, né? Então, e aí, primeiro, a Leta falou lá, primeiro em você, depois em seus filhos, pais, os que estão próximos, as pessoas que você mais ama, e também para aquelas que você não ama, mas que não te amam. Também a gente tem que ajudar a amar a todos. Essa é a questão. Então, essa máscara do ego, que é mostrada por esse filho mais velho, representa a forma que usamos para tentar enganar os outros, enganar nós mesmos, fingindo que estamos amando, mas apenas estamos escondendo a nossa forma de pseudo-amor, o nosso desamor, o desamor mascarado. Isso é pseudo-amor. Estamos apenas atendendo às falhas do nosso proceder com aparência pseudamente aceitável. É uma coisa que as pessoas aceitam, mas que não é adequada. Então, essas são as manifestações adoecidas do amor essencial, do amor verdadeiro, daquele filho que está voltando para a casa do pai para ficar integrado com o pai, porque o pai perdoou o irmão, mas ele ficou revoltado com o pai, ele achou que o pai estava fazendo errado. Quer dizer, ele não estava afinado com as ideias do pai, que o pai representa o Criador. Ele não estava afinado com essas ideias. Ele tinha ideias próprias, diferentes. Ele estava ali só para esperar o pai morrer, para poder receber o resto da fortuna que o pai ainda tinha guardado. Porque o pai, quando deu a parte para o filho mais moço, que foi embora para a cidade distante, deu também a igual para ele. E ele nega isso, ele diz que não, que o pai só deu para o outro, não deu para ele, que o pai nunca deu nada para ele, que ele foi, vamos dizer assim, fiel a vida inteira ali do lado dele. Há pouco tempo, agora, bem recente, eu sofri uma coisa dessa. Assim, porque eu fiz essa coisa, pois é, eu ajudei, eu protegi você, sua família, agora você me trata como se eu fosse um estranho. Quer dizer, botando a culpa do desamor dele, da dificuldade dele, fora, quer dizer, é uma forma de manifestar o pseudo-amor. É uma transferência de responsabilidade, né? Uma projeção. Você projeta para fora de você a responsabilidade da doença com a qual você está se debatendo. Você está com uma situação ruim, mas não quer aceitar que a causa disso é o seu comportamento mesmo. Então, é uma forma de você fugir disso. Então, o amor essencial, ele está representado pelo filho que retorna. E retornando, ele cai em si, ele desperta a consciência e retorna, porque ele se doa de coração ao pai, isto é, se arrepende da prática do desamor e retorna para viver dentro da casa do pai, porque é dentro da casa do pai que nós vamos vivenciar o amor verdadeiro. E aí, respondendo aqui para Neide, vamos conquistar a saúde. A saúde, ela se manifesta quando a gente muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, muda o jeito de fazer e começa vamos dizer assim, a respeitar a todos. Se a gente concorda, se a gente não concorda, isso é outra história, mas a gente respeita as ideias e os comportamentos das demais pessoas, né? Então, esse filho se arrepende da prática do desamor, retorna para a casa do pai e vai agora ficar integrado nas ideias, nos conceitos, nas orientações, nas leis que esse pai estabeleceu para a vida, como Deus estabeleceu as leis que estão escritas na nossa consciência, né? Então, no estudo das máscaras do ego,
nós estudamos várias manifestações das máscaras desse ego. E essa projeção, da qual estou falando agora, é uma maneira de colocar em nós, de tirar de nós aquilo que a gente não aceita muito na gente mesmo, e botar no outro. O outro é que é o culpado, o outro é que é errado, o outro é que merece ir para o inferno. Eu não, eu tenho que ir para o céu, eu sou bonzinho, eu sou maravilhoso. Então, no exemplo da parábola dos dois irmãos, o filho mais velho atribui ao pai e ao irmão mais novo a causa da sua infelicidade e da sua insatisfação, quando a infelicidade e a insatisfação dele era causada pela ganância que ele estava possuído de querer esperar o pai morrer para poder chegar lá nessa condição. É isso aí, Neide. Você vai estudar o amor e vai lá dar uma maratonada nas lives anteriores, que eu expliquei isso sobejamente, repetitivamente, várias vezes, baseado em Pestalozzi, que dizia que a repetição é a maior lei do ensino. Mas se você quiser, eu depois faço uma palestra só para você sobre isso. Então, a gente não pode atribuir a nossa infelicidade, a nossa insatisfação aos outros. Nós temos que atribuir a nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. E aquilo que de bom ou de mal que nos ocorre é sempre nossa responsabilidade. Esse filho mais velho, ele não reconhece nele próprio, né? Ele não reconhece nele próprio, em si mesmo, as razões. Uma vez que estava vivendo longe da casa do pai. Apesar de não ter... Ele não foi embora, ficou rodando por ali, mas não entrou na casa, não queria entrar na casa. Estava por perto, mas recusava o pai instava ele a entrar, ele não queria entrar. Então vimos aí outras formas de máscaras que se apresentam no ego, que faz o ego se apresentar. Nós vamos voltar a essas formas de manifestação, né? Essas formas, puritanismo, da qual já falei também aqui, etc., fanatismo, todas essas são manifestações de máscaras do ego, que nós precisamos conhecer e nós vamos voltar num futuro bem próximo a esses conceitos. E toda vez que nós agimos, né, de forma contrária às leis divinas, desse amor único de Deus, por ignorância ou por rebeldia, nós vamos ter um bloqueio energético do ser essencial. Essa energia que está bloqueada, essa energia que é o fator fundamental para a manutenção da vida e da saúde, cai nesse bloqueio e gera em nós um desequilíbrio energético do corpo, no corpo de energia, no corpo espiritual, que leva esse corpo a fazer com que apareça, a médio e longo prazo, a doença que está lá no corpo espiritual, mas que vai acabar sendo absorvida e manifestada no corpo físico também. Essas alterações podem ser em qualquer órgão, causando distúrbio físico, qualquer doença física, ou mesmo doença também mental, doença espiritual, moral e mental, doença mental. Se nós admitirmos essa tese, fica muito fácil a gente compreender que a doença não é uma coisa ruim. Quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. A doença tem um caráter educacional, pois são os sinais de correções que nós precisamos fazer em nossa maneira de agir, de pensar. Por isso que Emmanuel dizia a Chico Xavier, conversa com a doença. Por isso que Joana de Anjos dizia para Divaldo Franco, conversa com a doença. E por isso que eu falo para os meus clientes, conversa com a sua doença. Ela vai te dizer o que é que você precisa mudar para melhorar. Então, esses sinais são sinais de modificação no agir e no pensar. A doença, portanto, é um sinal de alerta, nos convidando a rever os nossos pensamentos e as nossas condutas,
que, se forem corrigidas, vão nos conduzir ao equilíbrio e, portanto, à cura, ou seja, à saúde integral. Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que essa mensagem possa calar na profundidade dos corações de vocês. Fiquem com Deus. Arigatô, Neide.